Tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário em que você vai assistir esse encontro formativo, sejam todos bem-vindos. Estamos no momento de nossa trilha e antes da gente começar, né, a enveredar nesse mundo dos gêneros, nós vamos se atentar para alguns combinados para que esse encontro seja produtivo. Pois apesar de ser um encontro, né, virtual, e hoje a gente não vamos estar conversando, né, interagindo, mas é interessante para que posteriormente a gente possa compartilhar esse conhecimento de maneira mais eficaz, que vocês ouçam com muita atenção e que posteriormente vocês possam escrever aquilo que vocês estão entendendo sobre essa aula. Né, sobre esse encontro formativo, que na verdade será realmente de fato um diálogo, apenas para a gente lembrar desse gênero que a gente já conhece e de certa forma traçar estratégias que a gente possa estar melhorando a nossa prática enquanto professor, né? E assim, sempre revisitando esse nosso aparato metodológico para que a gente possa estar trabalhando cada vez mais de maneira mais satisfatória e com o intuito maior de realmente produzir conhecimento em sala de aula. Talvez o gênero reportagem, para mim, enquanto docente, seja um dos gêneros bem ricos na hora de se trabalhar com os nossos alunos e a gente vai já detalhar e vocês vão entender por quê. Primeiro, hoje, o nosso objetivo de nosso encontro é apresentar um modelo didático do gênero textual propaganda e analisar e discutir as habilidades abordadas no caderno pedagógico de junho associada ao gênero em estudo, relacionando-as com as operações cognitivas. E já de antemão eu já lanço aqui uma frase que ganhou repercussão, é muito antiga, já bem batida, né? A gente já ouviu essa frase em algum lugar, já leu ela em algum lugar, que é a propaganda é a alma do negócio. Isso a gente precisa entender como é que a propaganda acontece, como é o bastidor de uma propaganda e qual a sua importância, né, em nosso meio social, né? Aonde esse gênero circula, para que de fato, ao final de nossa aula com os nossos alunos, a gente possa realmente dizer que a propaganda é a alma de um negócio e qual a sua importância, né, em nosso. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, eu trouxe para uma pequena reflexão a capa aqui do livro da professora Estela Maris Bortoni Ricardo, que tem como título Professor Pesquisador, e eu achei muito interessante para abrir a nossa reflexão, né? Porque a professora ela traz, né, no seu livro, a necessidade da gente refletir a nossa prática docente, pensando se enxergando a nossa prática sempre com o olhar de um professor pesquisador. E ela diz o seguinte: o professor pesquisador não se vê apenas como um usuário de conhecimento produzido por outros pesquisadores, mas se propõe também a produzir conhecimento sobre seus problemas profissionais de forma a melhorar sua prática. O que distingue um professor pesquisador dos demais professores e seu compromisso de refletir, é o seu compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando reforçar e desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências. Para isso, ele se mantém aberto a novas ideias e estratégias. Um problema que se pode apresentar ao professor pesquisador é como conciliar suas atividades de docência com atividades de pesquisa. Uma forma de contornar esse problema é adotar métodos de pesquisa que possam ser desenvolvidos sem prejuízo do trabalho docente, como o uso de um diário de pesquisa. Né? Ela alerta dessa necessidade de sempre que algo nos inquietar, enquanto docente a gente faça essas anotações. E aí ela coloca alguns questionamentos importantes, né? Enquanto professor, que está em sala de aula, que sempre está em constante observação e que faz da sala de aula sempre seu centro de pesquisa, é se perguntar o que é que está acontecendo aqui? Aí levando para o nosso contexto de nossa sala de aula de terceiro ano, o que é que está acontecendo aqui? Será que de fato, da forma como eu estou trabalhando, os meus alunos estão aprendendo? O que de fato eu estou fazendo aqui é produzindo algum tipo de conhecimento, né? O que essas ações, o que eu, enquanto professor, né? Como essa minha ação, como essas minhas ações significam para as pessoas envolvidas nesse processo? Ou seja, quais são as perspectivas interpretativas dos agentes envolvidos nessas ações?
Como essas ações que têm lugar em um microcosmo, como a sala de aula, se relacionam com as dimensões de natureza macrosocial em diversos níveis, né? Como elas impactam no sistema local em que a escola está inserida, a cidade ou a comunidade. Então, são reflexões importantes que eu achei necessária para a gente começar o nosso diálogo com os gêneros textuais, para sempre a gente reforçar essa ideia que nós somos eternos professores pesquisadores. E que é nesse diálogo que estamos iniciando hoje, que já estamos fazendo num percurso já bem adiantado e formativo, que vem desde o ano passado, de que o nosso trabalho hoje é principalmente despertar, não só em mim, mas em vocês, essa necessidade de sempre estar buscando algo interessante, algo que seja importante, uma metodologia diferenciada que de repente eu presenciei de um outro professor em nossos encontros, né, que são sempre bastante relevantes e enriquecedores para a nossa prática docente. Então, é apenas uma sementinha que a gente está plantando para que, de fato, a gente possa observar a nossa sala de aula como esse espaço de pesquisa e principalmente de aprendizagem. E é a partir desse momento de reflexão, né, dessa minha ação, que de repente lá nessa minha ação eu faço esses questionamentos, esse momento de reflexão que vai repercutir em outras ações, essa teoria que eu estou aplicando em sala de aula vai se transformar em uma prática e, consequentemente, formar novas ideias para uma nova ação, e assim esse ciclo continua, mostrando que nós somos eternos pesquisadores, que estamos sempre intervindo em nossa prática docente, quando aceitamos que precisamos sempre estar pesquisando e revendo essa nossa. E aí, trazendo aqui para vocês a amostra, nosso cronograma de trilha SAEB. Hoje estamos num encontro entre orientadores e regente, e temos hoje como foco principal a propaganda. No nosso caderno, eu trouxe aqui algum exemplo de algumas reportagens. Vou voltar para que a gente dê uma olhadinha, para que a gente possa refletir com aquela frase inicial que vocês já conhecem. A propaganda é a alma do negócio. Então, vamos lá. Ele é um gênero textual persuasivo, apelativo, geralmente vinculado nos meios de comunicação que utilizam recurso linguístico, visual, sonoro para atrair a atenção do público e transmitir uma mensagem com a intenção clara de convencimento. Então, o objetivo maior da propaganda é de convencer. O campo de atuação social do gênero propaganda é amplo e multifacetado, abrangendo desde a promoção de bens e serviços até a disseminação de ideias e a influência na opinião pública. Então, o objetivo é fazer com que convencer alguém de alguma ideia, de algum pensamento, convencer alguém a comprar uma ideia, a comprar algo, acompanhar um produto, divulgar uma ideia, conscientizar. Então, nesse material, nossa atenção se volta para o gênero propaganda presente principalmente nos livros didáticos, avaliações de rede como o SAEB e o Enem. Vamos seguir aquela estrutura que a gente já vem fazendo desde o início, que é analisar as condições de produção desse gênero, os conteúdo temático, a forma composicional, como esse gênero está estruturado, estilos linguísticas pertencentes a este gênero. Então, quanto às condições de produção, né, são os fatores que influenciam na criação e a forma como esse tipo de texto ele é produzido. Elas envolvem o contexto em que a propaganda é feita, o objetivo dessa propaganda, o público-alvo, é para jovem, é para idoso, é para as mamães, é para algum profissional, né, um advogado, é para uma propaganda para o médico, é para o público em geral, entre outros aspectos. Refere-se ao contexto comunicativo em que o texto. Então, nós temos aqui fatores importantes que a gente tem que analisar, né? O autor, o produtor, empresa, o público, suporte, contexto de circulação, objetivo comunicativo, contexto de produção, locais. Conteúdo temático diz respeito ao que se fala na propaganda, ou seja, os temas abordados que são considerados a partir de determinação de todos os objetivos. O tema é a parte central de toda a produção da propaganda. Quais são os temas mais comuns encontrados nas propagandas aí de grande circulação? Vamos lá. Consumo e comercialização de produtos. Então, quantos de nós dioturnamente somos aí, né, bombardeados
com propagandas com mais diversos conteúdos, né? Qual o objetivo? Vender algo, né? Temas mais comuns, mudanças de comportamento e atitude, quando tem aí as campanhas de conscientização, e aí nós temos campanha de trânsito, nós temos campanhas de meio ambiente, campanha do Ministério da Educação, da Saúde, que servem também para essa questão de tentar convencer as pessoas a mudar o seu comportamento ou atitude a determinadas, né, a determinadas conteúdos, né? E aí vamos lá, a gente vai explicar melhor sobre isso. Temas sociais e culturais, valorização de marcas, né? Quando eu estou querendo vender um produto, o objetivo não é só vender, mas principalmente valorizar determinadas marcas a depender da peça publicitária. Campanhas políticas e ideológicas, e aí trazendo para todo esse universo que a propaganda faz, você vê, a gente pode observar de como o gênero propaganda pode ser também um gênero muito rico para a gente trabalhar não só a parte. Um exemplo, aproveite a propaganda, não perca tempo, uso de adjetivos e advérbios, slogan e repetições. Inclusive, alguns slogans eles pegam e eles repetem em outras peças publicitárias de uma mesma marca. Rimas, trocadilhos, jogo de palavras, criam um efeito de memorização e aproximação com o público. Todos esses ingredientes, né, que fazem parte da função apelativa da linguagem, eles vão ser componentes cruciais para o sucesso da propaganda. Então, as figuras de linguagem, como a gente já falou, como metáforas, hipérboles, ironia, aproximação da fala coloquial da marca com marcas. E aí, qual o benefício de trabalhar com a propaganda com os nossos alunos? Primeiro, porque a propaganda é um texto social, real, recorrente, que dialoga com o cotidiano do aluno. Hoje a gente conhece aí nas redes sociais, e a rede social ela fez emergir aí vários profissionais que começaram de maneira amadora e hoje se profissionalizaram, estão ganhando muito dinheiro com a propaganda. E aqui seria também uma excelente forma dos nossos alunos se familiarizar com o gênero, é pegar, né, como modelo didático algum texto desses influencers, né, digitais influencers aí famosos, e tentar trabalhar, né, as estratégias de propaganda que esses profissionais usam. Por que usar o gênero propaganda em sala de aula? Porque ele desenvolve habilidades de análise crítica da mídia, fundamentais em tempo de consumo e desinformação. Porque permite integrar multiletramentos, né? Leitura e produção com diferentes linguagens, verbal, não verbal. Nós trabalhamos isso, inclusive, não trabalhamos somente na nesse material didático já colocados aí, mas a gente viu o quanto é importante também a combinação de cores, né? A forma como as letras estão disponibilizadas dentro dessa peça publicitária. Então, tudo isso vai influenciar. E também é importante a gente trabalhar porque favorece a articulação com outros gêneros. Gente, aqui é uma ponte para diversos outros gêneros. E aí eu trouxe aqui para vocês sugestões metodológicas, né? Coloquei aqui um exemplo. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Aí nós temos aqui uma propaganda, né? Uma propaganda do Ministério da Saúde sobre a importância do homem se cuidar. Inclusive tem um mês de novembro, que é o Novembro Azul. Talvez por isso a cor de fundo, né, ser azul. E aí nós temos aí uma campanha de conscientização, né, para o homem com relação à hipertensão, à diabetes, tabagismo, alcoolismo, cirrose. Coloquei aqui para a gente ver como é que essas propagandas aparecem e a gente pode levar inúmeros exemplos para a nossa sala de aula, né? Então, como é que a gente pode começar um trabalho com o gênero propaganda? Iniciar com exemplos reais, e aí eu já mencionei, de repente pegar propagandas de portais e revistas de circulação local, né? Como um jornal que eles tenham mais acesso aí nas redes sociais,
pegar notícias mais próximas de sua realidade, né? As propagandas mais próximas de sua realidade. Pegar aí os marqueteiros, né? Os portais aí do município, de vocês, quem é que faz a propaganda e ver como é que isso acontece, os bastidores, né? De como isso acontece, das propagandas. E é por isso que é importante a gente associar a exemplos reais, né? Tem escolas que levam as crianças, os adolescentes, para ver como é que acontece os bastidores de uma como é que acontece a edição, como é que acontece o trabalho, né, desses profissionais, que é para eles se familiarizarem de todo o entorno de como a propaganda ela acontece. E aí é importante que a gente consiga, nesse trabalho, promover a leitura e a análise coletiva, observando a linguagem, a imagem, a intenção e o público-alvo. Por isso que importante analisar diferentes peças de diferentes públicos, né? Se é para o infantil, se é para o adulto. Inclusive fazer observações de onde aquela propaganda errou, aonde ela poderia ter acertado. Estimular a produção de campanhas pelo aluno em grupos. De repente a gente pode aproveitar aí um momento, né, de junho, fazer uma campanha de divulgação das festas juninas e colocar os próprios alunos para fazer essa campanha publicitária, essa peça publicitária, atentando-se para todo o formato que o gênero tem, né, de ter um título atraente, trabalhar com as imagens. E aí nós vamos ter um material feito pelo próprio aluno, observando sempre as características mais pertinentes desse gênero. Trabalhar com questões do Enem ou provas que utilizem o gênero para posteriormente a gente mostrar para esses. Coloca assim, bebeu e está dirigindo? Coisa linda. Igreja lotada daqui a 7 dias, já falando. Observa aí o apelo, né? Construção dessa frase impactante com essa pessoa, esse interlocutor de fato se sensibilize com aquilo que está sendo divulgado, né? Você pode também começar expondo uma publicidade, um vídeo, um cartaz, como a gente já mencionou. Incentive-os a se manifestar, a expor ideias, o que ele entendeu, né? Então, apresente a propaganda a seguir os estudantes e oriente a fazer questionamentos. Cabelo com vida e beleza todos os dias, o cuidado que seus fios merecem e a proteção que você precisa. Então, nós temos aqui a propaganda, né, de um produto, e aí a gente pode abrir essa tela aqui para os nossos alunos ver, inclusive analisar a imagem, analisar as cores, analisar o rostinho que estão aqui dessas meninas, né? Analisar os textos, efeitos provocados pelas imagens em conjunto com a linguagem verbal e ver como essa mensagem impactou nos nossos alunos. Nós temos aqui uma sugestão de uma leitura, né, de uma sequência didática e temos várias na internet. Essa aqui é uma muito boa que a gente pode estar realizando se houver tempo em sala de aula. De repente, se não dá para fazer completa, mas aqui pelo menos a gente tem uma ideia de como começar uma abordagem, né, uma abordagem de como iniciar esse trabalho de propaganda, né? Para encerrar nossas dúvidas, é, vocês registrem lá nos grupos de WhatsApp dos orientadores, no nosso grupo, né? E aí vocês podem também estar compartilhando aqui, comentando embaixo aqui do nosso vídeo. E obrigada pela participação de todos. Eu espero que esse vídeo chegue até você e que vocês consigam, a partir daqui, pensar em um momento de sala de aula, como a professora Bortoni alerta, como um pesquisador que vai sair deste momento formativo com as inquietações pertinentes para que a gente possa estar pensando num percurso metodológico eficiente para o nosso trabalho com o gênero em estudo. Tenha uma boa semana e que a gente possa estar compartilhando momentos mais proveitosos como esse.